Fala galera, aqui é a Júlia e agora a gente vai corrigir a questão 59 do Enem 2008. Vamos lá? Na América Inglesa, não houve nenhum processo sistemático de catequese e de conversão dos índios ao cristianismo, apesar de algumas iniciativas nesse sentido. Brancos e índios confrontaram-se muitas vezes e mantiveram-se separados. Na América Portuguesa, a catequese dos índios começou com o próprio processo de colonização e a mestiçagem teve dimensões significativas. Então, assim, até aqui a gente está vendo o quê? Que eles estão comparando, né, a América Inglesa, o processo de colonização da América Inglesa e da América Portuguesa, certo? Então, vamos lá. Tanto na América Inglesa quanto na Portuguesa, as populações indígenas foram muito sacrificadas. Os índios não tinham defesas contra as doenças trazidas pelos brancos. Foram derrotados pelas armas de fogo desses últimos e muitas vezes escravizados. No processo de colonização das Américas, as populações indígenas da América Portuguesa... Então, vamos lá. Então, nosso texto é dividido em duas partes. Como assim? Na primeira parte, até esta barrinha verde aqui, ele está falando que na América Portuguesa existiram coisas diferentes da América Inglesa no que se diz a colonização a respeito dos indígenas. Tudo bem? A partir daqui, ele fala dos dois. Então, tanto na América Inglesa quanto na Portuguesa, né? Aí, depois disso, existem todos, né, as consequências, mas tanto para um quanto para outro, ou seja, para os dois. Beleza? Então, no processo de colonização das Américas, então nesse processo que a gente está vendo, as populações indígenas da América Portuguesa, então, grifa isso aqui. Então, as populações indígenas da América Portuguesa quer dizer o quê? Que a nossa alternativa vai ter que estar falando de quem? Da América Inglesa ou da Portuguesa? Dos indígenas da América Portuguesa. Beleza? Então, este é o nosso foco, certo? Então, vamos para as alternativas. Letra A. Foram submetidas a um processo de doutrinação religiosa que não ocorreu com os indígenas da América Inglesa. Então, os indígenas da América Portuguesa foram submetidos à doutrinação religiosa, o que não ocorreu com os indígenas da América Inglesa. Galera, eu não disse para vocês que o texto se divide em duas partes? Então, neste começo, são coisas que os diferenciavam. Então, ele diz assim, na América Inglesa, não houve um processo sistemático de catequização. Na América Portuguesa, existiu a catequese. Então, o que ele diz? Que na América Portuguesa, os índios foram submetidos à catequese, enquanto na América Inglesa, não. Então, a letra A, correta. Tudo bem? Está falando exatamente o que o texto está dizendo, certo? Vamos para a letra B. Mantiveram sua cultura tão intacta quanto a dos indígenas da América Inglesa. Galera, quando ele fala de cultura, ele fala que os indígenas foram escravizados, sofreram muito. Quer dizer, não existia uma cultura intacta, nem na América Inglesa, nem na América Portuguesa. Beleza? Então, ele está dizendo que a cultura conseguiu se manter intacta. Não aconteceu nem na América Inglesa e nem na Portuguesa. Tudo bem? Então, letra B, incorreta. Letra C. Passaram pelo processo de mestiçagem, que ocorreu amplamente com os indígenas da América Inglesa. Então, está dizendo que a mestiçagem aconteceu tanto na América Inglesa quanto na Portuguesa. Galera, quando ele fala em mestiçagem, aqui, ó, né? Brancos e índios, na América Inglesa, confrontaram-se muitas vezes e mantiveram-se separados. Na América Portuguesa, graças a essa ideia de catequizar os índios, a mestiçagem, né? A ideia de misturar as etnias indígenas e europeias foi significativa, foi grande. Então, na série diz assim, que a América Inglesa teve um processo grande de mestiçagem, o que não é verdade, só teve na portuguesa, beleza? Então, se fosse até aqui, digamos, estaria correta, certo? Mas quando ele diz que na América Inglesa também teve muita mestiçagem, aí está errado. Beleza? Então, letra C, incorreta. Letra D. Diferenciaram-se dos indígenas da América Inglesa
por terem suas terras devolvidas. Galera, existe um processo hoje em dia no Brasil que tem essa ideia de fazer zonas para os índios? Existem, mas não é uma devolução da terra. As terras que eles tinham não foram devolvidas, exatamente. Tudo bem? Então, embora existam algumas coisas que protejam os indígenas, não é uma devolução de terras. Tanto aqui quanto na América Inglesa. Tudo bem? Então, letra D, incorreta. Letra E. Então, os indígenas da América Portuguesa resistiram, como os indígenas da América Inglesa, às doenças trazidas pelos brancos. Quando ele fala aqui, ó, os índios não tinham defesa contra as doenças trazidas pelos brancos. Então, é o contrário. Na letra E, ele diz que eles resistiram, o que não é verdade, tudo bem? Muitos deles não conseguiam resistir, não tinham defesa contra essas doenças, tudo bem? Então, letra E, incorreta. Ficamos, então, com a letra A, tudo bem? É a alternativa que mais se encaixa na questão, certo? Fala da ideia de doutrinação religiosa, da catequese. Muitas vezes o Enem gosta de fazer isso, né? Ele usa a ideia de catequese aqui, e na alternativa ele não usa às vezes a mesma palavra, mas ele usa como se fosse um sinônimo. Percebe? Ele não fala de doutrinação religiosa, ele fala de conversão ao cristianismo, que é um sinônimo, tudo bem? Então, não é exatamente a mesma palavra, mesma expressão, mas é um sinônimo, certo? Então, a letra A é a que mais se encaixa, falando a respeito aqui das características, né, da colonização da América Inglesa e da América Portuguesa, beleza, galera? Então, mais uma vez, uma questão que mexe com história, mas que se você não soubesse nada disso, não teria problema. Você conseguiria interpretar bem o texto pelas alternativas, tudo bem? Então, com um bom foco no texto, dá para fazer muitas questões de interpretação do Enem. Beleza, galera? Então, bons estudos e até mais!